primeiros julgamentos do 8 de janeiro confirmam o jogo de cartas marcadas contra Bolsonaro, enquanto a defesa tenta agarrar a delação do Mauro Cid. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Vinícius Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? Meio que todo mundo já sabe, eles já sabem também, de que sim, nós vamos ter uma condenação. Parece que a defesa agora tenta mitigar os danos, né? Inclusive aposta, assim, em questionar a delação do Mauro Cid, né? Eu fiquei com a impressão, ouvindo, eu vi quase todas as alegações finais das defesas, assim, pelo menos trechos, né? Quase todos é exagero da minha parte, porque, enfim. E assim, a delação do Mauro Cid foi posta à prova a todo momento, e claro, a estratégia das defesas sempre foi coordenar de que a denúncia se sustentava em torno de uma delação que não era confiável. O Mauro Cid deu diversos depoimentos, esqueci, voltou atrás, meses depois disse coisas que não tinha dito. E claro, eu acho que a colaboração do Mauro Cid é questionável mesmo, acho que em diversos momentos omite passagens que seriam esquisitas ele ter omitido naquele contexto. E claro, é o papel das defesas diminuir o peso da delação, quer dizer, aumentar o peso da delação para diminuir o peso da denúncia da PGR. Mas assim, ouvindo tudo, e ouvindo aí junto o que o Gonê fala nas alegações finais da Procuradoria, a impressão que eu fiquei, aí não só pensando do ponto de vista jurídico, mas analisando a tentativa de golpe de Estado como um conceito político, como ele essencialmente é, o ponto mais forte é a reunião dos chefes das 3 Forças Armadas com Bolsonaro, né? Aquela proposição que é confirmada pelo Freire Gomes e pelo Batista Júnior, e que teria contado com o apoio do Almirante Almir, nunca tinha percebido que o nome dele era Almir, e ele era Almirante, do Almirante Almir, que ele teria colocado a Marinha à disposição do Bolsonaro para a ruptura institucional. Olha, me parece o ponto mais central de uma tentativa clara e inequívoca de um golpe de Estado. Foi com uma corroboração, foi uma elaboração, foi um planejamento, vai se discutir a materialidade disso para se enquadrar a tentativa violenta da obstrução do Estado Democrático de Direito, mas no final das contas, se o chefe das Forças Armadas apresenta um plano de ruptura institucional para os 3, Exército, Marinha e Aeronáutica, é muito difícil negar que essa possibilidade foi aventada, discutida e, se fosse levada adiante, poderia ter sido bem sucedida. Claro que não foi por uma conjuntura internacional, uma conjuntura interna muito desfavorável, o contexto é muito diferente de outros golpes bem-sucedidos no Brasil ao longo do século XX, mas me parece o argumento mais sólido em relação, olha, o Bolsonaro estava disposto a uma ruptura institucional se as Forças Armadas tivessem acompanhado. Pelo visto, as Forças Armadas não acompanharam, elas permaneceram do lado da legalidade e isso dissipou qualquer possibilidade de intentona golpista, mas é difícil negar, com a confirmação de 2 dos 3, que esse episódio tem ocorrido. Não, e isso vai diferenciar muito dos primeiros, né? Os primeiros depoimentos, eles todos estavam falando ali, não teve nada, eram só conversas, não era bem assim, tal. Aí agora já tem, já não dá mais, né? Então tá todo mundo falando que, não, meu cliente só tava lá, ou ele tentou. Teve aquele outro cara lá que não tinha falado que tinha rolado, mas tava falando, não rolou nada, mas o meu cliente também não fez nada. Ele tentou, que palavra que ele usou mesmo, que a Carmen Lúcia deu um fecho nele? Demover. Demover. Paulo Sérgio Nogueira, né? Isso. Da mesa da defesa. Né? Demover de quê? Aí, não, de romper com a ordem institucional, né, pô? Não, e acho que é isso, assim, o julgamento em si, né, essa primeira semana foi meio um jogo de cartas marcadas, a gente já sabia o que ia acontecer, a imprensa deu o tom, vamos falar do Cid, falar disso, falar daquilo, só que quem brilhou novamente foram as defesas do Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira, que assim, essa coisa, vamos tentar salvar nosso cliente, mas não combinou muito com o cliente, não combinou muito com os fatos, que foi o mesmo cara que falou do almoço, do café da manhã, o advogado do Heleno. Mas dessa vez ele chamou o Moraes de inquisidor, né? Inquisidor, Acho que não vai funcionar, cara. E os advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, que são os advogados de estofo, né? São grandes criminalistas, parece que os argumentos se esgotaram, né? Tiveram que se manter, sei lá, ficou uma saia muito justa, pra eles, inclusive. Até porque aquela alternativa Fux, né? De vistas e etc e tal, pelo jeito já mingou, né? Ainda que um dos advogados lá tentou a todo custo, né? Falou, não, você é apaixonante como um carioca, que isso? Você vê. E eu achei curioso, assim, eu fiquei um
pouco incomodado essa semana, porque os advogados, a defesa dos dois são dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, né? E aí pegam um vídeo antigo do Vilardi falando que isso era um absurdo, uma tentativa de golpe, e jornalistas, assim, que são minimamente inteligentes, falando, é um absurdo, olha que hipócrita, gente. A justiça é cega. Claro. A opinião dele é uma coisa, o trabalho dele é outra. Ah, mas não é ético defender o Bolsonaro, é o cliente. É lógico, é certo? lógico. Não, Então eu fiquei um pouco, eu queria mostrar um pouco a minha indignação, já que nós estamos falando das defesas, em relação a isso. Como a gente sempre brinca um país de bacharel, mas aparentemente o país de bacharel não entende nada de bacharel, né? Fiquei com a impressão, quando a gente vai falar da defesa especificamente do Bolsonaro, já que você puxou esse gancho, de que a questão do Bolsonaro era desassociar um pouco o punhal verde e amarelo e o 8 de janeiro, né? Para falar como é que ele pode ser mentor intelectual de um golpe, sendo que ele estava nos Estados Unidos, né? E aí, de novo, claro, aí é uma tecnicalidade, todas as defesas me parecem estar entrando muito nesse mérito de tentar aliviar as penas ou até a absolvição em um dos crimes que eles estão sendo imputados, né? Já confirmando um pouco o que a gente vem discutindo. Todos eles já entendem que seus clientes são condenados, então eles já estão apelando para uma estratégia de tentar minimizar os danos, e claro, a alternativa da anistia, que a gente vai debater mais profundamente até em outras oportunidades, aparece como uma carta ao horizonte, então com uma absolvição ou com uma pena mais branda, até talvez a anistia tenha um ritmo diferente. Mas no final das contas, e aí eu acho que é uma das questões que se coloca nesse julgamento, é como o Brasil percebe um pouco a lei de golpe de Estado, né? Eu até li uma entrevista do Miguel Reale essa semana, ele é o autor do texto que substitui a Lei de Segurança Nacional de 83, ele redigiu esse texto em 2002, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, naquele ano que ele ocupou o Ministério da Justiça, e ele foi recuperado só em 2021. E quando você vê a redação do texto, está se dando uma interpretação de grave ameaça aí, a possibilidade do punhal verde e amarelo, o 8 de janeiro, essa reunião com o chefe das Forças Armadas, e eu acho que seja mesmo uma possibilidade de grave ameaça, eu concordo com a interpretação, ou com a potencial futura interpretação dos ministros do Supremo, eu acho que já é o momento de você rediscutir a redação desse texto, visto que o exemplo do julgamento do Bolsonaro pode servir para embasar um texto que vai englobar essa nova concepção de golpe, quer dizer, é um autogolpe, não é um rompimento institucional de outra facção do governo, como 64, outros golpes patrocinados pelos militares, e, ao mesmo tempo, um golpe que não vai ter uma materialidade prática porque depende de uma aprovação que está sem a possibilidade de ação e sem os meios de ação do Bolsonaro. Quer dizer, o chefe das Forças Armadas falando não, ele não tem como pegar em armas e dar um golpe ele mesmo. Mas ainda assim, esse flerte que passa de um flerte, passa a uma possibilidade de concretização, talvez precise ser melhor enquadrado numa lei que foi pensada em 2002, visando um golpe dado em 64, né? A gente já está num outro momento do contexto de combate aos autoritarismos em 2025, e aí eu acho que cabe ao legislador que tanto reclama de uma judicialização da política rever esse tipo de questão do ponto de vista legal, para que o texto vá ter um pouco mais de consonância com o que se pratica em termos de direito contemporâneo, visando essa questão do Estado. É interessante também como os defensores do liberalismo aqui no Brasil sempre falam da não necessidade das especificações muito claras na questão jurídica, né? Porque os casos, os tribunais, etc e tal, poderiam articular ali com textos mais abertos e assim por diante. Esse é um caso de um texto aberto, né? Sim, super aberto. O que é grave ameaça? O que você quiser colocar aí, né? E nessa questão de jurisdição, puxando outra coisa, eu achei muito curioso, isso foi uma coisa que eu vi na Folha, de como a defesa do Mauro Cid tá falando, pô, mesmo ele tendo feito a delação premiada, já tá preso há tanto tempo, mesmo ele sendo totalmente participativo com a questão toda, a delação premiada você fala, você abre o bico e tem uma diminuição da sua pena, né, a coisa fica mais abrandada. E eles têm batido na tecla de que a pena dele, as condenações dele não estão sendo abrandadas e que, portanto, isso seria um desrompimento ali, do que se constituiu como uma delação premiada e assim por diante. E aí eu comecei a perceber que em alguma medida sim, né? Uhum. Talvez mais importante, porque como a gente fala aqui, não, julgamento a gente já sabe que o Bolsonaro vai ser condenado, tal. E se vai ser, a galera vai ser condenada por X anos, X pena. Isso no final das contas, pouco importa, a gente já sabe que vai ser condenado. Eu acho que o mais interessante é justamente essa revisão de certos dispositivos jurídicos que não contemplavam que alguém realmente ia chegar lá, né? E a alteração até da prisão preventiva e prisão temporária já foi uma das questões muito questionadas durante a Lava Jato e que tem uma atualização depois, porque, enfim, há entendimento de que a força-tarefa da Lava Jato abusou dessa prerrogativa para conseguir justamente delações premiadas que favorecessem o inquérito
a Procuradoria ECO, do Ministério Público, né? E eu acho que essa questão da delação premiada vai ser revista, tanto que vai ser revista que o julgamento do Bolsonaro tem movido as placas tectônicas aí de Brasília para uma mudança de força, rediscutir a capacidade do Supremo investigar parlamentares. Acho que existe um entendimento que esse julgamento publiciza uma fragilidade do parlamento em relação ao judiciário. Quer dizer, o judiciário consegue penetrar na atuação dentro do legislativo de forma muito mais abrangente via delação premiada, né? Se alguém topar colaborar, é muito difícil você dissolver essas acusações, como está sendo o caso do Mauro Cid, que nem era um membro do legislativo, mas que está efetivamente contribuindo para condenação de um ex-presidente da República e de membros do executivo ali que ocupavam cargos ministeriais. E eu acho que aí a questão da delação premiada vai abrir outra margem importante para se rediscutir a questão da colaboração, que é a relação da PF, né? Muito se discutiu já na época da Lava Jato se a Polícia Federal tinha competência para celebrar esses acordos de delação premiada, né? Ou se precisava de uma anuência da PGR ou do Ministério Público. Eu acho que é outra das regras que vão ser rediscutidas pelos parlamentares depois do julgamento. Eu acho que o julgamento vai gerar esses desdobramentos legislativos, sem dúvida, assim, tanto do ponto de vista mais geral, questão de ficha limpa, que a gente já tem visto, mas essas questões mais técnicas mesmo, que podem até fazer uma diferença mais efetiva no trato da relação do legislativo com o judiciário nos próximos anos. E digo mais, assim, não só vai, como já está sendo, né? Esse Uhum. já é. Esse julgamento, ao que parece, ao que. Isso a gente enxerga pelas atitudes da oposição ao governo. A movimentação do Tarcísio já é página virada, já está no legislativo, né? Sim. Acho que mais do que essa semana para o julgamento do Bolsonaro, mais importante que o próprio julgamento foi a articulação da Câmara. E acho que essa foi a notícia da semana. Mais do que o julgamento, a articulação do Centrão, que inclusive foi uma notícia assim bombástica, eu achei, que o RET mandou em off aqui para nós, que foi a recusa do MDB e do PSD de apoiar a anistia, né? No Senado, né? E assim, se a gente pensar anistia, isso é uma tradição jurídica brasileira. Tem um golpe, passa uns anos ali, alguns são condenados, bababá, mas passa uns anos, tem a tal da anistia geral e restrita, sempre foi assim. Isso é uma tradição jurídica brasileira, que esse julgamento parece estar rompendo também, até o momento, né? Sim. Que tudo bem, a gente pode ter eu acho isso muito difícil, é muito improvável, mas sim, a gente pode ter um espetáculo enquanto tribunal, bababá, e depois se passa uma anistia via legislativo, via executivo, enfim. E aí o judiciário já não fala mais disso. Mas eu acho isso muito improvável, visto o crescimento do judiciário em cima dessas questões, né? Eu acho improvável justamente que o Alexandre de Moraes vá mobilizar toda essa força que mobilizou e segurar toda essa opinião pública que está segurando, para depois as coisas só serem revertidas numa canetada, né? E é uma nova carta constitucional, né? Todas as anistias anteriores, o Brasil tem, além da tradição da anistia, tem a tradição de, a cada 50 anos, escrever uma nova Constituição. Todas as anistias anteriores. Agora vai! Todas as outras anistias pertencem a cartas constitucionais que hoje estão em desuso, né? Então é a primeira prova da Carta Constitucional de 88 em relação a esse regime de autoanistiar as tentativas de golpe, né? Porque a última ampla, geral e restrita é de 79, que refere-se à Constituição de 69. Então, assim, é uma nova resistência à Carta de 88, porque ela pode apresentar uma fragmentação muito grande caso essa anistia seja aprovada, né? Essa grande discussão de causa pétrea, quer dizer, a Constituição pode anistiar alguém que tentou atentar contra a própria ordem que a Constituição define, né? Se sim, qual é o valor dessa Constituição em termos práticos e simbólicos, né? Ela não consegue nem se proteger, quais são as outras cláusulas que têm que ser mantidas preservadas, né? Então, acho que há um teste aí a médio e longo prazo de quanto a Constituição resiste, porque a gente sabe que se qualquer mudança sistemática dentro da política brasileira, uma das primeiras reclames é construir um novo texto constitucional. E eu acho que uma anistia já seria um primeiro furo na Constituição de 88, que já conta com alguns, não estou falando que ela passou impassível aí nos últimos 40, 50 anos de sua existência, mas imagino que uma anistia seja uma ferida quase mortal a um texto que já apresenta alguns dissidentes, já apresentou em outros momentos, e esses dissidentes podem ganhar força caso a anistia de fato aconteça. Mas eu acho muito improvável, eu acho que eles vão ser condenados e manterão-se condenados, independentemente das articulações do legislativo. O que pode acontecer é a relação do judiciário e legislativo se desgastar ainda mais, caso a anistia seja declarada inconstitucional uma vez passada nas duas casas. Mas eu tenho certeza que isso vai rolar, assim. A anistia passa nas casas. Não, eu não, com o Alcolumbre eu não sei, mas assim, vamos supor, passou. O STF com certeza vai barrar e aí a gente vai ter uma crise gigantesca, cara. A gente teve um pouco na questão do IOF já, né? O Sóstenes reclama até hoje, e inclusive, tecnicamente, eu acho que o Alexandre de Moraes está até certo, eu acho que o presidente da República tem prerrogativa para alterar a alíquota de imposto regulatório. Mas assim, eu entendo, a casa se sente
desprestigiada, se sente desprovida de seus próprios poderes. Né? O Sóstenes está virando um Nicolas Ferreira de abotoadora, né? Mas eu vou fazer uma provocação, porque essa fala de anistia e inédito, né? O Brasil é anistias e revisões o tempo todo. Repercutiu essa semana uma frase do Tarcísio, acredito que tenha sido um protesto anterior, em que ele fala: a história mostrou que a anistia é o melhor remédio. No momento que ele fala isso, ele se perde ali e acontece o que está acontecendo com ele agora. Uma fala dessa, o Eduardo Bolsonaro vira e fala: você é um covarde. E do outro lado, a mídia, o editorial do Estadão, que semanalmente dá uma porrada nele, fala: o candidato e o governador está comprometido a propostas eleitoreiras mais do que propostas nacionais. Então, assim, é uma frase descabida de conhecimento histórico e político, porque ele frustra todo mundo ao falar isso, né? Vou falar duas coisas polêmicas, assim, não polêmicas, se mal interpretar, se isso virasse um corte, ia ser polêmico. Vou fazer, pode mandar. Falar, o Eduardo Bolsonaro tem razão ao questionar os interesses do Tarcísio, porque é isso, é uma coisa... Você viu o que ele falou ontem? Acho que a gente vai falar disso em outros programas, mas ele falou que o mercado financeiro vai acabar com a desigualdade do Brasil. Nem o mercado acredita no negócio desse. Não, ele lançou essa só pra, né? Ele é o cara do mercado. Não, mas não é possível. Nem o cara acredita nisso. Fala, não precisa puxar tanto o saco, né? Essa ideia de já começar a discutir a anistia, ao fim e ao cabo, é um desrespeito com o próprio Bolsonaro, né? Para de chutar o cão que já tá morto, né? E assim, se o Tarcísio considera o Brasil no século XX um sucesso, porque os remédios sempre deram certo, eu acho que ele tem que rever parte da compreensão dele de história política brasileira, né? Se ele acha que o século XX vai ser um grande case de sucesso... Pois é. Assim, né? Enfim, não foi, né, Tarcísio?